Eu queria até falar com a professora Benigna por causa disso, porque a gente falava aqui um pouco antes do programa. Eu já ouvi muitos pais, e aí, obviamente, pais mais de escolas, com seus filhos em escolas particulares, dizendo: eu não vou botar o meu filho numa escola que não tem a prova, porque senão ele não vai saber nunca como é que é fazer uma prova, como é que ele vai chegar no vestibular se não tem prova, né? Como desconstruir essa ideia? Porque há essa aflição, sim, por parte dos pais, a gente sabe, vocês sabem muito bem disso, que muitos pais chegam na escola cobrando, né? Por que aqui não tem prova, né? Então, mas a prova tem sido confundida com a avaliação. Muitas vezes os pais e até professores falam sobre avaliação como se avaliação significasse aplicar prova. A prova é um dos procedimentos de avaliação. Avaliar é um ato mais amplo, mais complexo. E não é errado aplicar prova. Quando a gente fala em avaliação formativa, ou avaliação emancipatória, ou avaliação investigativa, ou dialogada, ou libertadora, são vários os adjetivos que hoje têm sido dados à avaliação, né? Eu até gosto de dizer, para mim, toda essa adjetivação para avaliação significa uma avaliação comprometida com as aprendizagens de todos os estudantes. A prova é um dos procedimentos de avaliação. Para a gente ter avaliação formativa, não é necessário rejeitar a prova. Agora, o que não é condizente com a avaliação formativa é ter a prova como único procedimento de avaliação, porque ela não é capaz de mostrar tudo que o aluno aprendeu. É um procedimento elaborado pelo professor. O instrumento prova já vem com os espaços delimitados, o aluno tem que escrever aquilo que o professor quer que ele escreva, o aluno não tem autonomia para dizer até com outras palavras dele, com outras ideias, o que ele pensa, como ele está aprendendo. Por isso, ela não pode ser o único procedimento de avaliação, mas ela não tem que ser rejeitada de forma alguma. Agora, o que é necessário é a escola, e eu insisto muito nisso, não é cada professor, a escola como um todo refletir sobre qual é o papel da prova, por que nós queremos a prova, em qual função da avaliação ela se encaixa, porque a prova pode ser utilizada na função classificatória ou na função formativa. Na função classificatória, ela se volta apenas para os resultados. O aluno que tira uma nota que dê para ele passar de ano, assim as coisas ficam, não se promove intervenção. Já na perspectiva da avaliação formativa, qualquer nota que o aluno tire, numa escala de 0 a 10, se ele tirar 9, alguma coisa ele ainda não aprendeu e é necessário que ele aprenda para que ele prossiga os estudos. É preciso pensar nessas questões. Agora, a senhora mesma disse aí, é um processo complexo, né? Eu tenho viajado pelo Brasil, pelas escolas, e escuto isso muito dos professores. É tão complicado pensar num processo diferente desse modelo tradicional, é complexo pensar nesse acompanhamento, né, com uma certa frequência. Eu queria ouvir da Carmen, por que é tão complexo? Se a gente entende que os ritmos são diferentes, cada um aprende de um jeito que não dá para fazer de uma prova, isso que a professora Benigna disse, se ele tirou 9 ou 8 ou 7, ele ainda mostra que ele ainda não aprendeu outras coisas. Isso não quer dizer que ele está bem, ele ainda precisa ali, né, avançar em alguns outros conhecimentos que ali ele apontou que ele ainda não sabe. Por que é tão complexo pensar que a avaliação pode ser diferente de prova? Bárbara, eu penso que, como bem Cláudia disse, nós aprendemos a relacionar avaliação e prova, e a prova é um instrumento muito utilizado. E do meu ponto de vista, ela é muito utilizado porque nós temos a crença de que é possível controlar o que ensinamos e o que o outro aprende. Então a prova vem, com todas as questões, cumprir esse papel. Sair desse lugar e pensar em outras formas de avaliar significa lidar com uma impossibilidade de controle, admitir que não tem controle. Significa acompanhar processos, significa se relacionar de outras maneiras com o conhecimento, mas, sobretudo, se relacionar de outras maneiras com os estudantes, consigo própria, com as colegas, com o projeto de escola. Por isso que eu acho que as professoras, de um modo geral, e a escola, de um modo geral, admite assim, é muito complicado
complicado pensar de outra maneira, porque são muitos fios, sabe, que vão se desdobrando. Eu não mudo só uma forma de avaliar, eu mudo a minha relação com o conhecimento, eu mudo a minha relação comigo. Não é uma coisa estanque, né, Carmen? Eu chego aqui e aplico uma prova. Isso tem uma relação, como você mesma disse, fios, né, com N coisas nesse processo. Né? São muitas mudanças, são mudanças de concepções, como Benigna disse. Cabe uma prova, eu posso trabalhar com o instrumento prova, mas eu estou trabalhando com aquela prova para classificar os alunos, para dar conta de colocar numa ordem, numa seleção, ou eu estou trabalhando com o instrumento prova para poder saber o que eles conseguem, nesse momento que eu estou com a minha turma, fazer com ajuda ou sozinho. Eu posso combinar com eles, essa prova não vai valer ajuda. Né? Cada um vai fazer sozinho para ver o que consegue fazer sozinho. E depois, no outro momento, eu posso fazer uma roda, uma conversa, de saber aonde cada um foi. E aí, para que a prova, que sentido a prova precisa ganhar? Eu preciso replanejar com o grupo o que eu achava, né, que são os conhecimentos básicos para aquele momento e que eu tenho que rever. Então, é como Benigna bem disse, eu posso trabalhar a prova, qualquer instrumento avaliativo, qualquer, seja para seleção ou para um acompanhamento de um processo, desse processo que a gente está falando, de ensino-aprendizagem. Bom, posso completar? Claro, claro. Porque a Carmen falou uma coisa muito importante. Avaliar é pensar sobre ações futuras. Então, quando a gente utiliza a prova, a gente tem que pensar que os resultados da prova podem nos ajudar a pensar em outros procedimentos de avaliação que nos indiquem de uma forma mais clara como está o desempenho do aluno. Aquilo que a prova não consegue nos oferecer, no entanto, os resultados nos mostram que outros procedimentos, por exemplo, procedimentos orais. Nós geralmente utilizamos muito procedimentos escritos, mas nós precisamos também conversar com os alunos, deixar que eles argumentem, que eles analisem, que eles justifiquem de forma oral, desenvolvam a linguagem oral. E não só o aluno voltado para o professor, mas eles, entre eles, nos grupos, em pares e no número maior, eles argumentando, buscando novas ideias, eles discutindo, isso também são formas de avaliação. A prova é um instrumento escrito, mas ela sozinha não resolve todas as necessidades do professor. Ela não dá conta de a gente saber se o aluno aprendeu aquilo que ele precisa aprender para ele prosseguir os estudos. Logicamente, a gente precisa de ter evidências por outros meios. Ela pode nos orientar a buscar outros meios de conhecer como o aluno está aprendendo.